E edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é assim, Cristo a fundou, é dele, e ele nos coloca nela para viver nesse mundo. A igreja tem muitas falhas, erros, defeitos, mas Cristo espera que tenhamos compromisso com ela, assim como Ele teve, foi a cruz. Mesmo sabendo que somos imperfeitos, mesmo sabendo que erramos, falhamos, nós temos um Deus que nos ama e sempre nos dá uma segunda chance. Claro que um dia pode ser que nós não tenhamos mais essa segunda chance. Somos gente, cuidando de gente, errando como gente, mas buscando depender de um Deus perfeito, tentando não errar mais. Permanecer no erro não é só burrice, é pecado mesmo. A Bíblia diz que nós pecamos, mas diz que o nascido de Deus não permanece no pecado. Foi com esse pensamento que eu desafiei os irmãos domingo passado a termos compromisso com a igreja, com esta igreja defeituosa e errante. E usei como base da nossa meditação de domingo passado o texto de Êxodo 32, capítulo 32, especialmente os versos 31 e 32. Moisés, após ouvir Deus e Deus dizer que não queria mais seguir com aquele povo, que ia destruí-lo e começar um novo povo através do próprio Moisés, porque enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, o povo edificava para si um altar e um bezerro de ouro para adorá-lo. E Moisés então argumenta com Deus que não faça isso, mas quando o próprio Moisés desce do monte e se depara com a orgia e a idolatria, ele mesmo não consegue se conter. A ira o faz destruir as tábuas da lei e o faz também derreter o ídolo e fazer com que todos os adoradores bebam ouro. Não ficarão ricos, morreram. E Moisés então mandou que os levitas os matassem. Moisés volta ao monte, e quando ele volta ao monte para falar novamente com Deus, ele vai dizer assim: Senhor, aquele povo é assim mesmo, eu sei. O Senhor tinha razão, aquele povo é errante, afastado. Mas se o Senhor não vai mais seguir com esse povo, se o Senhor vai riscar esse povo, ele disse: começa comigo, risca-me também do teu livro. Moisés toma as dores do povo, Moisés se interpõe entre o povo e Deus. Moisés se coloca num compromisso tão forte com um povo tão pecador, tão errante, que ele pede a Deus que, se vai dispensar o povo, comece com ele, que o risque do livro da vida. Quando você se compromete com a igreja de Cristo, você não se compromete por aquilo que a igreja pode oferecer para você. Você se compromete por aquilo que Deus pode fazer através de você nesta igreja. Moisés assumiu um compromisso com aquele povo, apesar do erro, firmado na promessa de Deus. E ele vai dizer isso para Deus, que Deus tinha feito uma promessa a seus pais, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e é com base nessa promessa que ele assume o compromisso com aquele povo tão errante. Ao mesmo tempo, ele assume o compromisso na base daquilo que Deus já tinha construído com ele até ali, e o que Deus poderia fazer dali para frente. Ele vai recordar o que Deus tinha feito até ali,
mas ele também vai lembrar que tinha um final, tinha uma terra prometida na frente. Moisés assume um compromisso com Deus de maneira total e radical. Risca-me. Na hora mais difícil para o povo, na hora mais complicada, Moisés se coloca ao lado do povo e se põe na mira da ira de Deus. Você nunca vai ter uma igreja perfeita. Nunca. Se você quer uma igreja perfeita, você precisa urgentemente ir para o céu. Porque lá você vai ter o pastor perfeito, o coral perfeito e a igreja perfeita. Enquanto você estiver aqui na terra, você não terá nem o pastor perfeito, nem o coral perfeito, nem a igreja perfeita. E o pior é que se você estiver à procura de uma igreja perfeita, não se torne parte dela, porque ela deixará de ser imperfeita a partir daquela hora. Não se torne. Eu estou tentando provocar você no fundo do coração, para você entender que nesse mundo nós temos missão. E hoje eu conversei rapidamente com o Bruno, e eu dizia para ele aquilo que eu já repeti tantas vezes aqui: nesse mundo você não tem profissão, nesse mundo você tem ministério, nesse mundo você tem missão. Você pode ser médico, você pode ser dentista, você pode ser comerciário, ou você pode ser aposentado, você pode ser o que for. No momento que você encontra Cristo, você não tem mais profissão, você não é profissional, você é servo de Deus e das pessoas. Porque o nosso ministério é dado por Deus para alcançar pessoas. Você pode ser funcionário público, você tem ministério e missão. Você pode ser empresário. Então, como empresário, você não tem empresa, você tem igreja. Você não é patrão, você é pastor. Porque acima de manter a empresa e de fazer ela dar lucro para você, e você se manter dela, e manter os empregados a partir dela, você tem a missão de salvá-los. E aí o desafio é muito maior, porque é mais fácil pagar salário, é mais fácil fazer marketing, vender bem, ter lucro e pagar salário. É muito mais fácil do que ganhar essas vidas para Cristo Jesus. Porque ganhar empregados para Cristo Jesus não é simples. Vai envolver de você mudança de tudo que você imagina de ser empresário. Então eu quero continuar esse pensamento com vocês hoje à noite. E eu quero ler mais 2 versículos da palavra de Deus. Eu vou provocá-lo. Se você ficar nessa igreja comigo, ou você me manda embora, ou você vai embora, ou você fica compromissado aqui, porque aqui não dá para ficar no banco. Aqui a gente não tem bancário. Aqueles que sentam no banco, nós temos servos. Servos. Então você vai ser... Eu estou olhando para um bancário agora, né? Mas não era nesse sentido que eu estava falando. Mas eu quero provocá-lo a entender a missão de Deus para a sua vida. E eu espero que você me ame e não me odeie. Porque se você me odiar, eu vou continuar lhe amando. 2 versículos da palavra de Deus. Gálatas 4, versos 19 e 20.
Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera estar presente convosco agora e mudar o tom da minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Eu já preguei aqui no livro de Gálatas, capítulo por capítulo. Ficamos aqui, eu acho que um semestre pregando em Gálatas. E os irmãos recordam que as igrejas da Galácia, elas foram formadas por judeus e gentios convertidos. O grande problema foi que os convertidos que vieram do judaísmo começaram a ensinar na igreja que a justificação pela fé não retirava dos crentes a obrigação de guardar a lei. Eles começaram então a difamar a pessoa de Paulo no seio da igreja, dizendo que o evangelho que Paulo tinha ensinado ali era evangelho dos homens, era evangelho para agradar a homens, porque segundo os judaizantes, que estavam infiltrados como parte daquelas igrejas, o crente era salvo pela fé, mas também mediante a guarda da lei. Esse ensino na modernidade é feito pelos adventistas do sétimo dia. Se você ouvir uma pregação do adventista, ele vai falar de Cristo como Salvador, de fé para a salvação, mas se você continuar ouvindo, eles vão dizer que você tem que guardar a lei ou estará perdido. Tentam fazer as pessoas viver pela graça, mas ao mesmo tempo pela lei. E uma das mensagens que preguei aqui em Gálatas foi tudo ou nada. Porque o ensino de Paulo, ou a interpretação de Paulo da lei é assim, tudo ou nada, ou você guarda e vive pela lei 100%, ou não dá para ser 99,99%. Hoje, por exemplo, os adventistas, apesar de viverem o dia como nós vivemos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, apesar de viverem como nós vivemos, chegam ao cúmulo do absurdo de guardar o sábado, começando 18 horas e terminando 18 horas, o sábado judaico. Para Paulo, isto é outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. O que aconteceu nas igrejas da Galácia é que muitos crentes ficaram fascinados por esse novo evangelho. E a reação de Paulo foi dura. Ele diz, por exemplo, no capítulo 3, verso 1 e verso 3: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos fui representado Jesus Cristo como crucificado? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Apesar de esses crentes estarem fascinados com esse novo evangelho, de duvidarem da palavra e do ensino de Paulo, prestem bem atenção, uma igreja com todos esses problemas, o líder que funda a igreja, que é Paulo, é então rechaçado por essa igreja, no sentido de que muitos preferiram outro evangelho e duvidar da palavra de Paulo. Apesar disso, o texto que lemos, Paulo começa dizendo assim: meus filhinhos. Esta expressão é uma expressão de profundo amor. É uma expressão de pai para filho no mais profundo amor que possa ser demonstrado. Foi assim que Jesus chamou seus discípulos quando os preparava para o tempo da sua partida. Abra sua Bíblia para João 13, 33 e 34. O texto diz assim: filhinhos,
a mesma expressão que Paulo usa aos Gálatas: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também a vós digo agora: para onde eu vou, não podeis vós ir. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Jesus trata os seus discípulos de filhinhos, expressão de amor, no momento que ele preparava a sua igreja para a sua morte, a sua partida, ele os trata de filhinhos, demonstração de profundo e íntimo amor. É assim que Paulo vai tratar a igreja tão problemática da Galácia. Era assim que João tratava os destinatários das suas cartas. Essa expressão filhinhos é uma expressão característica de João, que é conhecido como o apóstolo do amor. Por exemplo, em 1 de João 2, 1, 12, 18 e 28, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Verso 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Verso 18: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que já é a última hora. Verso 28: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante da sua vinda. João tem uma carta para falar da segurança da salvação do crente, da segurança que temos em Cristo Jesus. Então, ao abordar os crentes, ele nesta carta, por várias vezes, se você olhar, ainda vai estar no 3:7, 3:18, 4:4, 5:21. Por várias vezes ele vai tratá-los de filhinhos, demonstração de amor. Paulo usa esta expressão. É uma expressão para demonstrar àqueles irmãos que, apesar das suas falhas, apesar dos seus desvios da fé, Paulo os amava profundamente. O amor dele não diminuiu por aqueles crentes por causa dos seus erros. Nenhum erro, irmãos, nenhuma discordância entre nós nenhum erro deve diminuir o amor que temos uns pelos outros. Porque é esse amor que temos uns pelos outros, e não é de palavras. E João vai dizer na mesma carta que não devemos amar de palavras, mas de fato e de verdade. Tiago já se referia a esse tipo de amor de palavra: vai te aquenta, vai te cobre, quando nem dá o suficiente ou necessário para que a palavra dita se cumpra. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se frequentardes a igreja todo domingo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se lerdes a Bíblia em um ano na leitura cronológica. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se assistirdes todos os vídeos de dízimos e sejais dizimistas 12 vezes durante os 12 meses do ano. Não, irmãos. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o amor uns pelos outros que nos caracteriza, que nos identifica como discípulos de Cristo Jesus, como igreja de Cristo Jesus. Se a gente não consegue ter amor uns pelos outros, se a gente não consegue perdoar o erro do irmão, se a gente não consegue conviver com as divergências, se a gente não consegue conviver apesar do erro dos outros, conviver com os outros apesar dos seus erros, se a gente não consegue isso, nós somos clube, associação, nós somos qualquer coisa menos igreja de Cristo Jesus. Menos igreja de Cristo Jesus. Mas Paulo vai além, ele diz: meus filhinhos, vejam bem o texto, por quem de novo sinto as dores de parto.
Dores de parto. Eu não sei quantos aqui são casados e têm filhos. Não sei também quantos passaram por esse dilema de dor de parto, né? Porque hoje na modernidade tem parto humanizado, tem cesárea e etc, né? Lá no tempo que eu tive meus filhos não tinha nem uma coisa nem a outra. Quer dizer, cesárea tinha, né? Mas era dor mesmo. Dona Jesus levou 10 anos para aceitar a gente ter o Mateus, porque ela dizia, não quero mais passar por aquela dor. E naquela noite que a Maradi nasceu, eu fui por 3 vezes à maternidade, aperreando a doutora Luziema, até o ponto que ela disse, olha, Gilvan, deixa eu ir para lá, que eu já sei que tu não vai me deixar dormir. Porque a mulher gritava de dor lá e eu tinha que correr, meu. Quem já teve, é homem, já teve cálculo renal? Eu já tive. Pois é, dizem as mulheres que o cálculo renal é a dor de parto que Deus dá para a gente saber o quanto elas sofrem. Eu não sei se Deus deu não, mas que dói, dói. Que dói, dói. Quando eu convivi com o cálculo, os irmãos mais antigos aqui sabem disso, foi assim que eu cheguei aqui na igreja, eu carregava umas injeções no bolso. Eu lembro que um dia eu estava com Jesus aqui no centro e a dor apertou, e eu entrei na primeira clínica que estava com a porta aberta, e eu disse lá, alguém aqui aplica injeção? Por favor, bote essa injeção dentro de mim, porque eu não aguento mais a dor. Tive que entrar numa sala lá e pegar a primeira enfermeira que passava lá e tomar a injeção. Olha, é exatamente o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que aquela igreja o estava fazendo passar por uma dor tão intensa, que ele chamou de dores de parto. A dor de parto é uma dor intensa, mas é também o prenúncio de uma grande alegria, porque a dor que é intensa, ela traz a vida ao mundo, traz um novo ser. Então a dor é intensa, mas é o prenúncio de uma nova vida. Era assim que Paulo estava se sentindo em relação àqueles crentes, e vejam que era para Paulo uma dor repetida, porque ele diz assim, de novo sinto as dores de parto. Dor repetida, porque ele ganhou aqueles crentes para Cristo Jesus, teve a primeira dor, e agora ele vê aqueles crentes se afastando do verdadeiro evangelho por um evangelho falso, e ele diz, estou de novo sentindo a mesma dor. Mas Paulo, irmãos, estava disposto, ele não abria mão de passar a dor novamente, ele não desistiu daqueles crentes, ele não abriu mão daquela igreja, ele de novo estava pronto a experimentar a mesma dor. Olhe para a sua vida, irmão, como crente em Cristo Jesus. Quantas vezes você sentiu dores de parto para que alguém nascesse? Espiritualmente. Quantas vezes você passou por essas dores intensas para que uma vida fosse nascida no reino de Deus? A dor é intensa, o sofrimento é grande, mas Paulo não abre mão, porque era o prenúncio de uma grande alegria, uma nova vida, um ser que viria. E no sentido espiritual, um novo ser, uma nova vida, um novo nascimento, não é assim que a Bíblia chama? A determinação de Paulo é tamanha que ele escreveu assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, e ele diz para a mesma igreja, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim,
e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa eu perguntar para você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, até que ponto você está disposto ou disposta a sofrer para gerar uma vida para o reino de Deus? Até que ponto você está disposto ou disposta a andar e a aguentar sofrimentos e rejeições para que uma vida se forme para o reino de Deus? Se você pensa que o sofrimento de Paulo e o seu compromisso cessou com o nascimento de alguém para o reino de Deus, você está enganado. Olha o que ele escreve: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe, Paulo tinha aquele compromisso de uma dor repetida, mas ele entendia que a dor não ia cessar com o nascimento do filho. Ele diz assim: essa dor eu vou passar por ela até que Cristo seja formado em vós. O compromisso de Paulo não era apenas para o nascimento, mas até que Cristo fosse visto na vida daqueles crentes, até que Cristo fosse presenciado na vida daqueles crentes. Ele escreve a mesma verdade aos Colossenses 1:27, quando ele diz assim: Cristo é em vós, esperança da glória. Cristo é em vós. O objetivo de Paulo não era apenas que crentes nascessem para a salvação, mas era que crentes nascessem e Cristo em vós, Cristo fosse visto neles, Cristo fosse notado neles, eles passassem a agir como Cristo no mundo. Nosso compromisso, irmãos, como igreja, não é apenas levar alguém à salvação, mas é fazer com que este salvo, ele seja alguém onde Cristo se forme na sua vida e alguém que Cristo seja visto na sua vida. Nosso desafio é ver Cristo na vida de cada salvo, e este é o maior desafio da igreja de Cristo Jesus. É fácil fazer seguidores de igreja, irmãos, é fácil fazer discípulos de pessoas, mas fazer alguém viver o evangelho a tal ponto que Cristo seja visto na sua vida não é algo fácil. E sabe por que não nos envolvemos com isso? Porque dá trabalho. E a gente prefere não ter trabalho, porque nós queremos o evangelho fast food. Nós queremos as coisas rápidas. Eu costumo dizer, se atalho fosse bom, não tinha rodovia, irmão. Todo mundo vivia por atalho. Mas a gente tem rodovias, é porque os atalhos não são bons caminhos. Mas infelizmente na vida cristã tem muita gente pegando atalho. O Aylon Moody, em seu livro Integração segundo o Novo Testamento, ele tem uma estatística muito antiga. Esse livro é da década de 60, mas é uma estatística repetida até hoje no mundo todo. O Aylon Moody diz naquele livro que 40%, quase metade dos crentes que se batizam anualmente nos Estados Unidos se perdem para o programa e a influência da igreja em 10 anos. Só para você entender, iniciou-se uma igreja com 100 membros. O Aylon Moody diz daqueles 100 que começaram aquela igreja, em 10 anos, 40 se perderam. Pastor João Falcão, sobrinho, dizia que nós, os batistas, temos uma porta de entrada na igreja muito apertada, mas a porta de saída é um portão. A gente perde as pessoas por vários motivos, e muitos deles não bíblicos. Mas o Aylon Moody diz que 95% dos crentes na América nunca levaram uma alma a Jesus, nunca. 95, quer dizer, uma igreja de 100 membros, só 5 levaram uma alma para Jesus. 95 nunca levaram uma alma para Jesus. Eu não vou fazer esse teste hoje à noite não, porque eu não quero que você fique triste.
Mas eu posso perguntar para você responder no coração: qual foi o último ano que você conduziu uma vida a Cristo Jesus? Eu não estou dizendo que você levou para a igreja, não, mas que você falou de Jesus e ela disse sim para Jesus. Qual foi o último ano? Pronto, aí fica com você. O Aylon Moore é muito mais taxativo, porque ele diz assim: 95% nunca levam a alma a Jesus, mas 99% não acompanham os que levam a Cristo no crescimento espiritual. Então volto para a igreja de 100 membros. Volto para a igreja de 100 membros. Uma igreja de 100 membros, ele diz, apenas uma pessoa se dedica a discipular aqueles que ganha para Cristo Jesus. Só uma de 100 se dedica a fazer com que aquele que foi ganho possa viver o evangelho de tal modo que Cristo seja visto nele. Aí você pode dizer: pastor, tudo isso. Aí você diz assim: não, na nossa igreja não acontece isso. Acontece, irmão. Acontece. Agora eu vou fazer o teste. E por favor, não tenha vergonha de levantar a mão, não. Quantos aqui presentes têm 2 anos para baixo que aceitou Cristo como Salvador? 2 anos para baixo. Quantos aqui, 2 anos para baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 anos para baixo, né? 7. Eu acho que aqui nós temos umas 200 a 250 pessoas. 7. Agora, dos 7, quantos de vocês têm, desses 7, alguém que pessoalmente discipula você, estuda a Bíblia com você, para que você cresça na fé? Dos 7, quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqueles 2 levantaram a mão agora. Então, 7 mais 2, 9. 9 tem 5. Nós estamos acima da média, graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos acima da média. Mas os irmãos percebem que a gente se empenha pouco em ganhar alma para Cristo. E quando a gente ganha, a gente se dá satisfeito quando a pessoa diz sim para Jesus. Vejam que Jesus Cristo não nos mandou fazer seguidores. Jesus Cristo não nos mandou fazer apenas salvos. Jesus Cristo nos mandou fazer discípulos. Ide e fazei o quê? De todas as nações. O que é um discípulo? Um discípulo não é apenas um salvo. O discípulo não é apenas um membro da igreja. O discípulo é alguém semelhante a Cristo Jesus. O que Paulo diz é: Cristo em vós, ou até que Cristo seja formado em vós. Isso diz de um trabalho de discipulado, um trabalho de formar na pessoa o caráter de Cristo Jesus. Implica em investir numa vida até que ela seja semelhante a Cristo Jesus. Nós comumente usamos a palavra cristão, é muito comum no nosso meio. Mas veja bem, a palavra cristão, ela veio da visão dos perdidos e não dos crentes, da visão dos perdidos sobre os primeiros crentes. O mundo perdido da época olhou para os primeiros seguidores de Cristo e os chamou de cristãos, ou seja, pequenos cristos, ou pessoas que viviam semelhantes a Cristo, daí chamados cristãos. Olha o texto de Atos 11, 25 e 26. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. E tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante 1 ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Vejam bem, olha como é que a coisa acontece. A igreja em Jerusalém ficou sabendo que lá em Antioquia havia um grupo se reunindo e se declarando seguidores de Jesus. Então os apóstolos chamam a Barnabé e mandam Barnabé em Antioquia para verificar o que estava acontecendo lá, se aquilo era mesmo uma igreja.
E Barnabé vai a Antioquia, e quando ele chega ali, ele vê uma igreja vibrante. Era uma igreja de gentios, mas era uma igreja vibrante. Ao invés de voltar para dar o relatório aos apóstolos em Jerusalém, o texto bíblico diz que ele vai até Tarso em busca do Saulo, que depois vai ser chamado de Paulo, porque o Saulo estava lá em Tarso escondido há muito tempo, porque tinha fugido de Jerusalém para não ser morto. Ele vai atrás do Saulo, ele traz o Saulo para Antioquia, e eles ficam os dois na igreja, irmãos, os dois ensinando aquela igreja por um ano inteiro. Um ano inteiro. Eles são chamados de cristãos porque eles aprenderam os valores do Evangelho, e a vida deles era tão parecida com a vida de Cristo Jesus, que as pessoas olhando para eles os chamaram de cristãos. Volte de novo o seu olhar para Mateus 28, 19 e 20. Diz o texto assim: portanto, ide. Vamos dizer juntos? Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhe os verbos que acompanham fazer discípulos: batizando-os e ensinando-os. Nosso trabalho de discipulado inclui batizar aqueles que creem e inclui ensiná-los a guardar as verdades do Evangelho. Como igreja, irmão, nós estamos falhando na missão recebida do Senhor. Nós temos muitos problemas porque nós não estamos fazendo discípulos, estamos fazendo seguidores da igreja. Sabe por que o número de divórcios tem aumentado nas nossas igrejas? Sabe por que as nossas receitas financeiras caem e temos dificuldades de manter os nossos programas? Sabe por que as pessoas que se dizem cristãs preferem frequentar templos cheios do que as ruas para falar de Jesus? Sabe por que as igrejas não celebram cultos, mas fazem shows para atrair as pessoas e lotar os templos? Sabe por que muita gente que se diz cristã prefere ficar em casa, na internet ou na TV, ao invés de se envolver com uma igreja local? Sabe por quê? Eu vou dizer para você, todas essas perguntas têm uma resposta: falta de discipulado. Falta de discipulado, falta de ensinar as pessoas para que Cristo se forme nelas, falta de ensinar as pessoas para que Cristo seja visto nelas. Poucos querem se envolver com gente, poucos querem gastar tempo para que Cristo seja formado na vida de alguém. Paulo diz assim: eu queria mudar o tom da minha voz. Pois é, irmãos, me permitam, em nome de Jesus, eu, Gilvan Barbosa, sobrinho, na noite de hoje, 3 de fevereiro de 2019, neste templo da primeira igreja batista em Teresina, eu queria mudar o tom da minha voz. Eu queria mudar o tom da minha voz para os irmãos entenderem a importância de fazer discípulos, e não apenas membros de igreja. Paulo queria falar com os crentes da Galácia, e ele diz: eu queria falar face a face, para que ao invés deles apenas lerem o que ele estava escrevendo, eles pudessem ver a mudança no tom da voz, e entender o que ele estava dizendo, e entender que tudo o que ele estava dizendo é porque os amava e porque desejava que Cristo fosse formado neles. Como Paulo está tratando de uma metáfora da mãe que tem um filho que ele chama dores de parto, isso me faz crer que Paulo queria mudar o tom da voz
para o tom da voz que carinhosamente recebe o filho ao nascer e o põe nos braços pela primeira vez. Suas palavras duras em toda a carta não era para ferir os crentes, não era para afastá-los, não era por falta de amor, pelo contrário. Paulo queria que eles entendessem a importância de Cristo ser formado em suas vidas. Paulo tem um compromisso com aqueles crentes em Cristo Jesus, e ele diz, até que Cristo fosse formado. É a mesma verdade que ele escreve aos crentes de Éfeso, na carta aos Efésios 4, de 13 a 15. Ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Precisamos, irmãos, de crentes que amem o Senhor. Precisamos de crentes que amem a igreja do Senhor. Precisamos de crentes que entendam que amamos e convivemos com a igreja imperfeita. Mas precisamos de crentes que cuidem tanto desses crentes imperfeitos, a ponto de sentirem dores de parto e de desejarem profundamente que Cristo seja formado em cada um deles. Você quer ser um desses? Você quer se envolver com esta igreja e com estes crentes, a ponto de sentir dor de parto, mas não abrir mão até que Cristo seja visto nas suas vidas? Eu queria convidar você a orar, a falar com Deus. Eu vou descer para ficar mais perto de você, mas eu queria que você falasse com Deus por alguns minutos. Deus, há tantas vidas a serem salvas, tantas pessoas que ainda não ouviram que em Cristo há salvação. Pai, há tantas pessoas que disseram sim para Jesus, mas Cristo não foi formado nelas. Elas não conseguem demonstrar Cristo. E a falha é porque eu não tenho agido como Paulo, eu não tenho estado disposto a me comprometer com essas pessoas, porque às vezes elas falham, erram, se desviam, e eu simplesmente as abandono. Deus, eu preciso ter o compromisso que Paulo teve, de sentir dores de parto, mas amar essas pessoas até que Cristo seja formado nelas. Eu sei que em mim não tem capacidade e nem tenho resposta para todos os problemas e dificuldades que essas pessoas passam, mas eu peço socorro ao Senhor pelo Espírito Santo do Senhor, porque eu sei, Pai, que esse trabalho não sou eu que farei,
É o Espírito do Senhor que fará. Deus dá-nos uma igreja de discípulos, uma igreja de cristãos no sentido do Novo Testamento, para que as pessoas olhando para nós possam ver Jesus. Ouve a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero desafiar você, como eu faço toda vez que eu prego, eu quero desafiar você a fazer algo. Mas antes de eu desafiar você, eu quero chamar aqui na frente a Mariana e o Alessio. Queria convidá-los a vir aqui à frente. Eu acho que a bebê está lá embaixo. Domingo passado eu botei tanta gente aqui na frente, né? Esse casal aqui, o Alessio já é membro da nossa igreja há algum tempo. E a Mariana até sexta-feira, Mariana? Sexta-feira, a Mariana não era crente em Jesus, ela vinha para a igreja com o Alessio e traz sua filha para a classe da EBD. Mas apesar de até sexta-feira a Mariana não ter dito sim para Jesus, a Mariana foi uma fiel dizimista. E aí nós resolvemos entrevistar a Mariana. O Alessio disse, não vai, pastor, porque ela não vai falar, não foi? O Alessio disse, não. Ela disse que isso aí é entre ela e Deus, ela não vai falar. Mas eu pedi que ela me desse o telefone. E eu então liguei para ela, a gente conversou. E marcamos, eles vieram os dois aqui na igreja. E os irmãos vão ver ainda o vídeo deles dois. Porque os dois sempre foram fiéis dizimistas, apesar dela até sexta-feira não ter dito sim para Jesus. Nós fizemos o vídeo, e no início ela disse, eu sou Mariana, e eu ainda não sou evangélica. Não foi assim? Foi. Aí nós gravamos o vídeo. Quando terminou o vídeo, eu me voltei para ela e disse, e agora? O que falta para você dizer sim para Jesus? O que falta para você confiar nesse Jesus, que você vê a transformação do seu marido, você quer que seus filhos estejam aqui aprendendo? E na sexta-feira, irmãos, depois de gravar o vídeo, a Mariana disse sim para Jesus. Aí nós tivemos que gravar o início do vídeo de novo, não é? Não foi, Débora? Agora nós vamos ter que gravar de novo o início, né? Eu sou Mariana, eu acabei de dizer sim para Jesus, né? Então nós mudamos o início do vídeo. Eu não sei como é que a Débora vai mostrar esse início para os irmãos. Mas eu queria dizer isso para você. Mariana está aqui há tempos, vindo, sentando, assistindo, participando, sem dizer sim para Jesus. Sexta-feira ela disse, ela foi para o pequeno grupo dela, e eu liguei para o Luciano e disse, olha, a Mariana fez a decisão, deixa eu ver o que ela vai falar. Aí, depois o Luciano me liga, feliz da vida, porque na hora da palavra que foi dada para o pessoal orar, agradecer, a Mariana deu o testemunho dela que tinha dito sim para Jesus. Eu quero convidar a Ivonete. A Ivonete aqui é líder do pequeno grupo, que a Mariana faz parte, é quem está para acompanhá-la. Acho que ela está orando lá atrás, porque ela estava aqui conosco na oração. Mas tem um grupo orando na hora da pregação, é possível que ela esteja lá. Então eu quero dar uma oportunidade para você que ainda não disse sim para Jesus, que talvez já tenha vindo aqui tantas vezes, ouvido a palavra de Deus tantas vezes, e alguém não foi dizer para você, como eu disse para a Mariana sexta-feira, diga sim para Jesus. Então eu quero dizer para você daqui da frente, diga sim para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui dizendo, olha, eu estou aqui há tanto tempo e ainda não disse sim, eu quero dizer agora, vem aqui para o lado da Mariana, vem aqui para o lado da Mariana. Tem alguém? Tem alguém? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Sai do seu lugar.
Irmãos, a Valéria está dizendo sim para Jesus. Ela está me dizendo aqui que ela frequenta a igreja há 10 anos. Pode ser que tenha mais alguém, irmão. Tem alguém mais? Eu já frequento, já creio, mas ainda não disse sim, não tive coragem. A palavra de Deus diz assim: se tu creres no coração e com a boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Tem mais alguém? Tem mais alguém? E queira dizer sim para Jesus. Eu não disse ainda, quero dizer agora. Tem mais alguém? Tem mais alguém? James, sua esposa está dizendo que você queria que você viesse aqui para o lado dela. James já é crente. E você sabia que no coração ela já era, só não tinha confessado, não é isso? E hoje ela está confessando. Deus te abençoe, James. Eu queria um casal da igreja para acompanhar esse casal aqui. A Mariana já tem, porque a Ivonete já está com o Luciano, cuidando deles, mas eu queria um casal que viesse aqui para o lado desse casal, para acompanhar esse casal, casal da igreja. Kátia, obrigado Kátia, cadê o Theo? Está no estacionamento, pronto, Kátia fica aqui do lado deles. Agora, irmãos, nós temos uma equipe muito pequena, de pessoas que cuidam de novos decididos aqui, que discipulam outros crentes. Nós temos uma classe chamada Primeiros Passos, que é liderada pelo Joel, e atualmente a Eliana tem ajudado. A Eliana coordena o trabalho que é feito nas casas. A Eliana está aí, Daciso? Não. Eu gostaria de chamar aqui à frente os irmãos que já fazem esse trabalho de discipular outros individualmente. Ou se alguém quer vir para dizer: olha, eu quero investir minha vida em novos convertidos, discipulando para que Cristo se forme neles. Se tem alguém, eu quero chamar que você venha aqui à frente. Daciso, o Daciso já faz isso com a Eliana. Fica aqui, Daciso, do meu lado. Fique bem aqui do meu lado. Estes irmãos que querem ajudar no discipulado. A Fátima já faz isso também. Fátima já faz isso também. Tá certo. Tem mais alguém? Disse: olha, eu quero investir minha vida discipulando outros. Eu quero fazer com que Cristo seja visto na vida de outras pessoas. Eu não quero apenas que sejam membros da igreja, eu quero que sejam discipulados. Mais alguém? O Paulo e a Karine já fazem isso. Se tiver alguém mais que já faz esse trabalho, vem para cá para frente. A igreja precisa enxergar os irmãos. Nairene, você vai olhar esse pessoal aí, vai passar para a Liana a lista desse pessoal todinho. Roberval já faz isso também, Roberval. Vem para cá. Muito bem. Ivonete, vem para cá para o lado da Mariana, Ivonete. Ele disse que ela estava orando, terminou a oração lá. Por favor, Carlinhos, chama aí Ivonete. Para o lado da Mariana aqui, Ivonete, vem cá. Eles estavam na oração. Eu agradeço esses irmãos que oram na hora da pregação. Deus seja louvado por suas vidas. Mas nós temos, irmãos, algumas pessoas. Obrigado, Paulo Vitor, Deus te abençoe. Olha, enquanto eu vou falando, se Deus está falando no seu coração, pode vir. Mas nós temos algumas pessoas que domingo passado vieram falar comigo dizendo: olha, eu já estou aqui na igreja, eu quero me tornar parte da igreja. Eu tenho o hábito de apresentar essas pessoas para os irmãos sabem disso. Entre eles é o Bruno, que eu disse que conversei com ele. Vem cá, Bruno.
eu quero chamar o Bebeto para cuidar do Bruno aqui. Eu quero entregar o Bruno nas mãos do Bebeto. Eu já tinha ido lá no banco perguntado se eles se conheciam. O Anthony e a Paula estão vindo do Rio de Janeiro. Ele foi transferido, vai trabalhar aqui. Eu os vi entrando. Vem cá, Anthony e Paula. Eu quero entregar esse casal também à Kátia. A Kátia é nossa líder de grupo de casais. Kátia, está aí o Anthony e a Paula, e ela já vai entrar no nosso grupo de psicólogos, para o nosso projeto. Fica bem aqui, Anthony, aqui do lado do Bruno, aqui, ó. O Marcelo também já está aqui há algum tempo. Vem cá, Marcelo, fica aqui na frente. Eu quero chamar o Ribamar Mota para ficar aqui do lado do Marcelo. Quero entregar o Marcelo na sua mão, Ribamar. O Jeremias e a Diane, ele já vem aqui várias vezes. Jeremias é líder aí na obra de Deus. Mas domingo ele disse para mim: olha, pastor, decidimos hoje que vai ficar na igreja. Então vem para cá os dois, vem para cá. E eu quero entregar o Jeremias e a Diane para o Yuri e a Adriane. Yuri, você está recebendo essa missão aqui de cuidar do Jeremias e da Diane. Jeremias é filho de pastor e faz um trabalho muito bom na área de missões, e louvado seja Deus que ele está vindo para cá. Bom, esses que falaram comigo, mas de repente você está aí e diz: olha, eu já estou aqui na igreja, eu quero ser parte da igreja também, mas eu ainda não falei. Mas se você está aqui conosco, quer ser parte dessa igreja, você já viu que essa igreja aqui é meio maluca, né? Assim, meio doida, né? De vez em quando a gente pega assim umas coisas meio doidas. Pois é essa igreja doida assim que está chamando você para vir fazer parte dela, para a gente ganhar esse Piauí para Cristo Jesus. E o mundo, a gente pode não fazer tudo, mas a gente tenta, né? E se você vier aqui, você vai ser incomodado toda vez de levantar desse banco, né? Eu falando que aqui a gente não tem bancário, mas aqui a gente tem um bancário aqui, ó. Aí eu disse: não, é bancário para não ficar no banco, né? Você tem que fazer alguma coisa no reino de Deus, então você vai ser sempre incomodado. Tem mais alguém que está aqui e diz: olha, eu não sou parte da igreja, mas estou aqui já há algum tempo e queria fazer parte da igreja. Tem mais alguém, além desses que já falaram comigo? Você nem me apresentou o namorado e já vem com ele assim para frente, né? Muito bem, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Vem para cá, apresenta ela aqui. Cadê o digníssimo? Irmãos, vem para cá. É você que vai apresentá-la? Vem cá. Camila. É porque, pastor, ela já aceitou Jesus. Ela disse que não foi apresentada ainda para a igreja. Ela queria ser apresentada. Não, pode estar para mulher de todo mundo, vai. Boa noite, meu nome é Railane. Tu disse que já aceitou Jesus e queria ser apresentada para a igreja, porque agora vai mesmo. Tá. Eu já assisti Jesus e agora eu quero ser apresentada como membro da Primeira Igreja Batista. Eu venho da Assembleia de Deus. Muito bem. Na verdade, ela já tinha falado comigo, já tinha dado o nome também para a gente levar para a Assembleia da igreja. Tem mais alguém, irmãos? Nós vamos encerrar. Nós estamos dentro do nosso horário ainda, né? Apesar de todo esse movimento, estamos dentro do nosso horário. Nós vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus todas essas bênçãos, pedindo a Ele pelo nossa semana que a gente está iniciando, né? Que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, uma semana na presença dEle. Vou pedir que os irmãos todos fiquem em pé.
Irmão Ribamar Mota, nos dirigiu a nação. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por esse momento como igreja do Senhor reunida aqui. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos leve para casa guardado e protegido pelos teus anjos e nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, Pai, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de todo nome. Pai, abençoa a tua igreja, dai-nos a tua graça, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e até a tua vinda gloriosa. Amém.